Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente à trilha por dentro do foguete da Comércio com o pé direito. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Machado, CEO da Comércio. E hoje chegamos ao tão esperado, último episódio da série Os Estágios da Governança Corporativa em Startups, Empresas de Tecnologia. É para nós uma honra chegar nesse último episódio, porque a gente vai tratar hoje de um aspecto extremamente importante e naturalmente desafiador, que é a fase de escala, pessoal. Para quem não sabe, a gente nos outros episódios tratou sobre as fases de ideação, validação e tração, que são fases com seus protocolos e seus desafios próprios, né? E, naturalmente, quem perdeu esse momento pode recuperar e assistir através dos nossos canais, não só do YouTube, mas também lá do Spotify, sabendo que em breve vai sair uma campanha aí para todos os nossos clientes, contatos e parceiros, com todos os episódios através de uma landing para vocês poderem, então, acompanhar e compartilhar aí com a sua rede de relacionamento. E, naturalmente, que essa obra-prima que está sendo construída aqui, de conteúdo de primeira linha, jamais seria a mesma se a gente não tivesse aqui na mesa um profissional tão relevante para nós e um grande amigo aqui da Comércio, de longa data, que é o Marcos Pirillo. Para quem não sabe, Pirillo, nome de guerra, vou chamar ele aqui. Ele é diretor financeiro de relações com os investidores lá da Conta Azul e trilha essa área de governança há muito tempo e com certeza vai aqui contribuir de forma muito relevante, com boas porradas, aonde o bicho pega na hora da escala. E eu chamo então aqui para o nosso palco, para o nosso bate-papo, o grande Marcos Pirillo. Seja muito bem-vindo, Pirillo. Salve, Ângelo, beleza? Salve, salve, pessoal. Enfim, eu que sempre agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre assuntos financeiros e de governança contigo, Ângelo. Então, sempre que me chamar, estou à disposição. Cara. A gente que agradece. Eu estava comentando esses dias com algumas startups aí que antes de qualquer coisa, assiste o conteúdo que o Período está fazendo, né? E se vocês forem atrevidos, convide-o para ser, quem sabe, um conselheiro no seu negócio aí, né? Não é que ele responda assim, vai que ele responda assim, né? Porque só quem trilha e entende do desafio que é empreender, né, no Brasil, sabe da importância do que tu está trazendo aqui e da diferença que isso faz, principalmente para a geração de emprego, né, e responsabilidade social também que a gente tem quando empreende, né, Marcos? Acho que esse é um... Sim, e o legal desse bate-papo, né, que tanto você quanto eu, né, Ângelo, enfim, a gente já tem algum tempo aí de história, de trajetória, né, então a gente já viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado, a gente errou muito, já acertou muito. Eu acho que o objetivo é justamente transmitir essa experiência, né, à luz, óbvio, de alguma técnica, né, de alguma ciência, mas é muito mais um bate-papo de experiência do que a gente fez, o que deu certo, o que a gente vivenciou, e por isso é tão rico esse podcast. Cara, e hoje, né, puxando um pouco do que você já falou quando a gente fala de escala, né, é o 4º episódio. Os primeiros a gente começou lá com a empresa, ainda nem era uma empresa, era uma ideia, e foi navegando por todos os estágios e a importância de adequar a governança. Mas quando a gente está escalando, a gente já virou uma empresa madura, né? Então, cara, chegou o momento, né, que eu falo felizmente, de falar um pouco de burocracia, né? Chegou a hora de colocar um pouco de burocracia numa empresa grande, que já é uma corporação, às vezes já está com filiais, enfim, faturando seus milhões de reais, às vezes listada no mercado de capitais. Sim. E quando a gente fala de burocracia, todo mundo pensa, gela, né? Nossa, burocracia é um negócio ruim. Não, se você estudar a origem da palavra burocracia, né, ela foi feita para facilitar os mecanismos dos processos, né, normalmente bem lembrado. Públicos, né, para que as coisas não aconteçam, para que cada um não faça do seu jeito, né? Então, a burocracia em si foi o quê? Processos criados para dar agilidade a determinados objetivos. Infelizmente, no Brasil, isso é até uma característica um pouco dos principais países latinos, a burocracia virou um entrave. Então, sempre a gente fala de entrave, né? A gente lembra burocracia, desculpa, a gente lembra de entrave e lembra do custo Brasil, mas não é nada disso, cara. É começar a criar algumas regras, algumas disciplinas, alguns protocolos para que a empresa perpetue, né?
E diferente dos outros episódios, eu gosto, já que a gente já, nesse momento, é uma empresa escalando, já está listada e tudo mais, eu queria mudar um pouco a lógica desse nosso bate-papo e trazer alguns pontos importantes de governança que empresas maduras, na minha visão, muitas vezes negligenciam. Óbvio que muitas fazem de forma bem correta, ou se não negligenciam, eu acho que são pontos interessantes para todos os ouvintes, no mínimo, pensarem sobre. Exato, exato, porque... E eu queria saber se você topa. E nessa outra dinâmica... Perfeito, eu acho que tu vai dar aí na veia, né, trazendo esses pontos, porque isso mostra, pela tua experiência e por onde a gente transita aqui, aonde muitas vezes podem surgir, eu digo, falhas na armadura, né, e consequentemente trazer alguns problemas de ordem legal, responsabilidades civis e tudo mais aí, né? Então, acho que pode tocar ficha. Gostei de falhas na armadura. Essa eu vou botar no meu vocabulário aqui. Gostei. É que nem quando eu falo com empresas da área da saúde, né, tecnologia, assim, que estão voltando na área da saúde e tem médico envolvido, eu digo, doutor, olha só, se a gente continuar tomando vinho, vai dar problema lá, né? Então a gente vai ter que fazer um pouco mais de atividade física, né, para poder melhorar. Então, aí ele entende, né? Ah, entendi o que tu quer dizer. Exatamente isso. Mas, e começando, né, quando a gente fala de governança, né, no estágio de já escalando uma empresa madura, não tem como não se falar de um conselho de administração já bem constituído, né? Exato. Óbvio que eu não vou falar das regras de um processo, que tem que ter pauta, tem que ter ata, e tem que ter tudo aquilo, porque isso a empresa já está escalando, né? Então isso já está constituído. Mas o mais importante num conselho de administração, primeiro, é ser heterogêneo, né? Quando eu falo de heterogêneo, é ter profissionais que dominem áreas de finanças, outros que dominem estratégia e mercado, e minimamente outros, né, ou outro que domine o assunto pessoas, né? Ou seja, pessoas é super importante, eu vejo pouco nos conselhos de administração que eu participo hoje, mas cada vez mais alguém que entenda a dinâmica do público, do pessoal que trabalha, né, dos colaboradores ou até dos diretores, é super importante. E isso está muito mais dinâmico que num passado relativamente recente, né? As gerações estão mais curtas, ao mesmo tempo que também a idade, né, produtiva está mais longa. E combinar tudo isso com os novos anseios e com os desejos e com a nova realidade é super importante, porque são as pessoas que fazem as coisas acontecer. Da mesma maneira que estratégia e mercado, o cara entender um pouco do produto, para onde está indo a indústria daquela empresa que ele está atuando, né? E finanças, óbvio que finanças é sempre finanças. E por que eu falo tem que ser heterogêneo e ao mesmo tempo renovável a cada 4 anos, né? E é super importante isso. Eu não acho que conselheiro fica até se aposentar, não. Chega uma hora que você para de ver coisas estratégicas que você normalmente vê quando você está entrando. Então, no máximo, em 4 anos, a gente tem que dar uma oxigenada. E eu vou contar uma história. Eu era o conselheiro de administração de uma empresa que estava numa situação bastante complicada. Eu fui lá durante 8 anos e eu tenho certeza que durante os primeiros 3, 4 anos eu era o conselheiro mais importante. A gente tinha conflito societário, a gente tinha dívida com o banco, a gente tinha dívida com impostos, a gente tinha todos os tipos de problemas imagináveis numa empresa, a gente tinha. Passado 4 anos, a empresa se recuperou de uma forma muito vertiginosa, ou seja, deixou de ser uma empresa problemática para ser uma empresa saudável, e eu cheguei para os acionistas e falei, cara, não faz mais muito sentido eu ser o conselheiro mais importante. A gente precisa trazer alguém muito forte agora de mercado e estratégia. E, inclusive, eu acho que daqui pouco tempo, a gente vai ter que ter uma oxigenada e trazer um outro cara com outro perfil que não é o meu. E foi feito assim. E graças a Deus, porque, cara, graças à entrada de um novo conselheiro, porra, a empresa endereçou no ramo de energia, que era uma das vertentes, e hoje está super saudável. E o último ponto, e essa aqui é uma pegadinha que até o IBGC nos coloca, o Ângelo, que é o seguinte: quanto mais independente, melhor. E aí, isso é óbvio, né? Ou seja, nos primeiros estágios a gente falava que não, né? Nem sempre era tão independente assim, né? Ou seja, os founders tinham que estar lá, né? Os investidores tinham que estar lá e tudo mais, os anjos.
Mas agora, o que é independente? Né? Essa é a pergunta. Se você lê lá no IBGC, são pessoas que não têm relação direta com a companhia, como trabalho e tudo mais. Eu estou dizendo cada vez mais independente, não é totalmente independente. Mas, enfim, dependência é isso. E dependência o IBGC também coloca que são pessoas que não têm participação relevante no capital da empresa. E aí que é o ponto que eu sempre questiono. Não é isso. Né? Vamos supor que eu tenho 50% de participação numa empresa. Vou usar até um número assim radical, uns 50%. Só que esses 50% representam 1% do meu patrimônio. Você acha que eu vou agir nessa empresa, né, me conflitando com meus anseios pessoais? Só representa 1%, mas eu tenho 50% daquela empresa. Eu perfeitamente posso ser um conselheiro dela se eu pegar. Por outro lado, imagina que eu também sou conselheiro, sou sócio de uma empresa, mas eu tenho 1% dessa empresa. Só que 1% dessa empresa significa 90% do meu patrimônio. Aí sim eu não posso estar como conselheiro nessa empresa. Então, o conselheiro independente é aquele que não tem vínculos diretos e que sua participação não seja relevante frente ao seu patrimônio. Porque muitas vezes, se é relevante frente ao meu patrimônio ou ao patrimônio do conselheiro, você pode tomar medidas de curto prazo, não que sejam danosas, mas ao invés de pensar no longo prazo, né, quando talvez o longo prazo fosse melhor. Então, assim, eu sempre gosto de pontuar essa questão. Exato. Que não é exatamente o que o IBGC fala, né? Participação relevante. É que a participação não seja relevante no patrimônio do conselheiro. Então, assim, sobre o conselho de administração, Boa, essa aí renovável e quanto mais independente, melhor. Óbvio que você não vai partir do dependente para o independente do dia para a noite, mas é cada vez mais você pensar nisso. E aí eu quero ouvir um pouco o que você já teve de conselho de administração, e aí, senão eu quero falar de código de ética, porque sem o conselho de administração não adianta a gente pensar em código de ética, mas eu queria falar um pouco sobre esse novo book, ou nem novo não, já o antigo, mas porém totalmente revigorado book, que é o Código de Ética e o canal de denúncia. Mas me fala um pouco sobre o conselho. Não, beleza, vamos cair nesses outros pontos que tu trouxe, mas assim, em relação ao conselho, eu participo bastante de construção de dados para subsidiar a tomada de decisão, né? Quando a gente olha para análise de dados, assim, eu acho que eu sempre digo que o meu melhor amigo é o CFO, né? Porque eu consigo instrumentalizá-lo muitas vezes e, consequentemente, o conselho. E a gente percebe, por onde a gente transita, Cirilo, que é nítida a diferença da evolução qualitativa sobre todos os aspectos organizacionais, inclusive de pessoas, como tu falou anteriormente, quando a gente tem um conselho multidisciplinar, do ponto de vista de vivência, vivência de vida, assim, sabe, vivência de jornada, do ponto de vista de agregar valor. Aquelas empresas que a gente percebe que estão usando conselheiros mais, assim, não tão, né, pode dizer assim, experimentados ou tão alinhados com a estrutura do negócio sendo apresentado, eu vejo uma subutilização do potencial desta área. Então, quando eu trago essas duas empresas, tu nota, assim, é nítido, água para o vinho, né, em termos de oportunidade. Então, eu reforço muito a importância de uma pluralidade de experiências no conselho, né, inerente a essa questão que tu já falou do vínculo e tal, porém com capacidade contributiva agressiva, né? Para dar porrada no bom sentido. Eu acho que isso traz muito potencial. E se eu conseguir, inclusive, ter isso antes de chegar nessa etapa, né? Que é a etapa final, eu já trago um aculturamento diferenciado muito interessante, né? Então, esse é um ponto bem bacana. Então, pluralidade, como você falou, experiência, porque sem experiência... o cara é um expert em finanças, mas nunca tocou empresa, não vai ajudar. Ele vai ter ideias mirabolantes que são impossíveis de ser praticadas. Mas, enfim, então, pluralidade, experiência comprovada, e essa questão a pluralidade é importante, de renovação, oxigenação, e quanto mais caminhar para a independência, melhor, né? Lembrando faz total sentido. Que a gente já conversou. Mas uma vez que a gente já está com esse conselho, e de novo, hoje é um bate-papo não em detalhes de cada etapa, mas a gente já está num conselho constituído, né, que é
aquele que dá as diretrizes para a companhia à luz do estatuto ou do objeto social da companhia, dá as diretrizes para a gestão executar, e bem como é um dos guardiães da governança corporativa, o principal instrumento para a governança corporativa, na minha visão, é o Código de Ética. Eu sempre falo assim, até pouco tempo atrás era Ctrl+C e Ctrl+V, né? Você copiava, ninguém lia aquele negócio, você escrevia de uma metalúrgica, copiava para uma cimenteira, e era tudo a mesma coisa. Eu digo o seguinte, se a gente espremer um código de ética, se fosse possível a gente torcer um código de ética, o que vai sair dali? Vai sair cultura, vai sair visão, vai sair propósito e vai sair legislação. Quando a gente fala que vai sair cultura, visão, propósito e legislação, de uma maneira ou outra, quando a gente fala de cultura, cara, o que o funcionário, o colaborador pode esperar da corporação aonde ele está trabalhando e vice-versa. O que eu, corporação, espero do meu colaborador. Isso tem que estar muito sinérgico, né? Assim, o colaborador que entra, lê o código de ética e se enxerga ali na cultura, na visão, no propósito, e óbvio, tem que ser certo dentro da legislação, ele começa a se sentir muito mais confortável dentro dessa empresa. E aí depois eu vou conectar com a importância de estar confortável nessa empresa. Mas e por que eu não falo Ctrl+C, Ctrl+V? Outro dia eu estava pensando num exemplo, falei assim, cara, vamos pensar numa holding, que nem mesmo dentro de uma holding com empresas embaixo, né, o código de ética dessas empresas que estão embaixo não podem ser Ctrl+C, Ctrl+V, eles vão ser parecidos. Mas Ctrl+C, Ctrl+V não, né? Ou seja, por quê? Vamos pegar primeiro uma empresa que faça biogenética, não sei nem se esse nome está certo, de plástico, de tal, só estou chutando aqui, botar um negócio bem hipotético, né, de plástico, aonde ele descobriu um componente que coloca no plástico que esse plástico, uma vez em contato com a água do mar, vira alimento para peixe. Ponto. Então, assim, qual que é o propósito dessa empresa? Tornar o mundo sustentável, né, totalmente ESG e mais limpo, dentro de uma holding que tem aquela cultura. E essa mesma empresa, ela também constituiu uma outra empresa debaixo da holding, de genética, aonde, através da genética, ela descobriu, né, uma combinação aonde tem um gado, essa história até fiquei pensando, eu ri quando eu pensei, aonde consegue, através da combinação, a criação de um gado, que os gases, ao invés de destruir a camada de ozônio, reconstrua a camada de ozônio. O propósito, de novo, continua o mesmo. Você quer uma empresa que é um mundo sustentável. O colaborador que trabalha num não é o mesmo que vai trabalhar no outro. Por quê? Imagina um vegano lendo um código de ética dessa segunda empresa. Ele jamais vai se enxergar ali dentro. Naquele código de ética, eventualmente vai estar se falando, estou chutando aqui, né, que vão ter comemorações com churrasco. Esse cara não vai se sentir. Olha o detalhe que eu estou entrando, Ângelo, e falando o quão importante é a pessoa ler o código de ética e se enxergar. Uma holding, duas empresas, mesma cultura, mesmo propósito, visão diferente. A empresa que está debaixo de uma holding tem um código de ética e a outra tem um outro código de ética. Porque se espremer, a visão das duas são diferentes. Uma acredita numa alimentação de carne, tudo outra, a outra é no plástico. Tem pessoas que se identificam com uma visão e outra não. Então, assim, quando a gente fala de um código de ética, é algo que tem que ser feito tailor-made. Verdade. Empresa a empresa. E tem que começar simples. Todo mundo, se você vê um código de ética... menos é mais, muitas gigante. vezes. Cara, pegue o que já tem de padrão no mercado, mas, cara, comece a escrever com uma página, duas páginas, três páginas de cada um, e você, ao final, vai ter algo que você lê e fala, sou eu. É nessa cultura que eu acredito, é nesses valores que eu acredito. Eu, empreendedor, eu, conselho, né? É nesse propósito que eu acredito, e é isso que eu espero de comportamento do meu colaborador, e o colaborador pode ter certeza que eu vou ter esse comportamento para com ele. Olha o que eu estou falando. Isso é... E quando o colaborador... Isso é fundamental, cara. E quando o colaborador tem certeza que eu vou retribuir com ele com um comportamento que está dentro no código de ética, a gente cria algo super importante que é mal explorado
dentro das grandes corporações, que é o canal de ética e denúncia. Se você se sente confortável dentro do código de ética, como eu estou falando, criar um canal de ética e denúncia sem ter um código de ética da forma como eu estou falando, não serve para nada. Porque como é que eu vou denunciar algo que eu não me sinto confortável e eu nem entendi o que é? E o que eu vejo na corporação não é o que está ali escrito. E tem um dado, cara, que é super legal, que é o seguinte: 70% das zebras, vão descobrir, zebra é problema, fraude e tudo mais, descoberta nas grandes corporações, vieram de denúncias do Código de Ética. Olha a importância. Uma fraude pode quebrar uma empresa. Um desvio pode quebrar uma empresa. Né? Agora, se você tem um canal de ética, e é óbvio que dentro de uma corporação, as pessoas enxergam. As pessoas veem, sabem que o outro está fazendo alguma zebra. Né? Minimamente sabe. Né? É normal isso. Mas se eles não se enxergam e têm medo de um canal de ética ou denúncia dele ser exposto, ele não aparece lá. Então, assim, é muito importante essa lógica que eu falei, conselho de administração, que vai definir total sentido. código de ética, denúncia. E como que funciona o canal de denúncia, já que para quem está aqui ouvindo? Cara, primeiro, já tem startups que fazem a peneira, né? Ou seja, você liga para uma startup que normalmente é composta de advogados júniores, que já dá aquela selecionada. Essa seleção, né, selecionado que eu digo se a denúncia faz sentido, não faz sentido, se é algo... uma triagem de percepção, se avança ou não, né? Se é fraude, se é assédio, se é mau comportamento, enfim, se é desvio, qualquer coisa assim, manda aí sim para um comitê operacional dentro da empresa, que analisa e toma as primeiras medidas, que sobe para um comitê deliberativo. Né? Então, assim, o comitê operacional não mexe no deliberativo, e o deliberativo, na dúvida, ainda aciona o CEO. Graças a Deus, eu nunca tive que acionar o CEO em nenhum dos comitês que eu participei. Hoje eu participo do comitê deliberativo aqui na Conta Azul. E o mais importante, comece simples e faça, tome ações, porque a pior coisa que pode acontecer é um colaborador se enxergando dentro do código de ética, vendo algo dando errado, comunicar e nada acontecer. Aí é melhor não ter. Aí é melhor não ter nenhum, nem outro, porque vai cair em descrença, né? Ou seja, instrumentos de governança, se não utilizados de forma efetiva, caem em descrença. Então, assim, para ter isso, primeiro tem que ter certeza de que vai funcionar, né? Falei pra caramba. Foi importante, tu deu essa visão macro, e isso que tu tá falando é a pura verdade. Tu foste muito eloquente, muito hábil aí na tua colocação, né, para o pessoal entender. E eu te trago duas situações, assim, que para contribuir, né, pelo nosso trânsito aqui. Uma delas, eu acredito que o Código de Ética fez total jus da sua importância, né, e tudo mais, num ambiente onde a gente percebeu que aconteceram promoções de liderança para assumir algumas funções dentro de uma companhia, e essas promoções não se desenvolveram como se imaginava, do ponto de vista de resultado das pessoas. E precisou se reavaliar o posicionamento desses profissionais. E o que se identificou é que, na verdade, não era um problema do profissional, e sim um problema da estratégia que os colocou ali. Então, eles não estavam prontos para aquilo, entendeu? Então, não se abalou a relação com o colaborador a partir do momento em que se demonstrou que eles precisavam dar alguns passos para trás para poder dar 3 para frente, sem prejudicá-los. Então, a organização e o código, a clareza e a transparência do processo, mostrando que eles precisavam recuar e o porquê, para preservá-los na companhia quando a coisa se desenvolvesse mais, para eles terem uma segunda oportunidade, fez total diferença, sabe? Esse é um ponto, assim, que a gente participou e evitou qualquer desgaste, ruído, até porque eram pessoas muito importantes para a companhia e deveriam ir por um outro caminho. Um segundo ponto, Pirilo, que tu falou aí, e isso eu acho que é interessante trazer, e por falha desse processo aí, tá? É um problema de falha, de não ter código de ética adequado, foi um procedimento que a gente acompanhou de um desvio, vamos chamar assim, né? De recursos relevantes de uma companhia por falha de processo operacional, que fez com que houvesse um problema de identificação de saída de recursos da companhia, se evidenciou isso, se apresentou no processo de auditoria, e a partir daí houve todo um
um desconforto estrutural e desgaste, né? Chegando até o CEO e colocando em xeque até o próprio, sabe, o CFO, né? Afinal, quem é que está envolvido, né? Sim ou não, num processo se não tinha conduta? Então, houve um desgaste com o escritório de advocacia, com outros auditores. Então, assim, porque a coisa não estava muito bem estruturada sob o ponto de vista de responsabilizações, de o que fazer, para quem encaminhar, para quem pode saber desse fato, quem não pode. Ficou uma coisa super desconfortável e até certo ponto com uma certa ausência de habilidade de como conduzir, podendo, assim, eu não diria gerar um dano ao seu ponto de vista financeiro, porque são empresas que têm recursos excedentes, mas sob o ponto de vista de imagem, assim, sabe, dos profissionais envolvidos de forma inadequada, né? Então, tu vê como é importante essa estruturação aí para evitar esse tipo de problema, Cara, né? E deixar os pingos nos is, né? olha só, a gente tem um código de ética. A gente que eu estou dizendo aqui não imagina. Primeiro eu quero pedir desculpa por aquele exemplo bobo lá que eu dei da biogenética, mas Não, para mostrar que não, ali foi perfeito, dentro de uma mesma instituição Não, ali não matou a serve pau. Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Os colaboradores Exato. que estavam no empresa, assim, desculpa aí para os ouvintes eu ter falado aquela besteira, mas é só para mostrar o quão importante é ser tailor-made, porque você vai espremer e vai sair cultura, gestão, legislação, visão e tudo mais. Mas, cara, a primeira coisa uma empresa é uma amostra da sociedade. Qualquer empresa. E uma sociedade tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, dentro de qualquer corporação tem pessoas boas e ruins, porque é uma amostra da sociedade, que a gente queira ou não. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter ciência. Né? E tem muitas pessoas, né, que, vendo alguma coisa equivocada, gostariam muito de falar, mas se não tem um canal e se não se sente segura, não fala. E se acomoda, finge que não vê, que é normal também, as pessoas têm medo. Então, quando a gente começa a estruturar isso com uma política adequada, e daqui a pouco eu vou conectar com política, olha só o canal de ética que eu falei. Primeiro tem a triagem, como você colocou, vai para um comitê operacional, vai para um comitê deliberativo. Quem está nesse comitê deliberativo? O CFO. Então, assim, primeira coisa, nunca vai falar, pô, você não sabia daquele assunto. E mais, se for um assunto ligado à minha área, me exclui diretamente. Teve uma outra empresa que eu participei, eu era também do comitê deliberativo. Quando veio a denúncia, óbvio que eu leio, né, que chegou uma denúncia, né, através de uma plataforma que é essa de triagem, e aí primeiro eu espero a turma da área operacional tomar as primeiras iniciativas. A primeira mensagem que eu recebi, eu li na denúncia, Pirilo, envolve a sua área, você está excluído desse processo por hora, inclusive das deliberações e ações que vamos tomar, até a gente desvendar. Graças a Deus, era um problema de comunicação que estava tudo certo, mas já me tirou ali, porque era algo que estava acontecendo na minha área. Então isso tem que estar inscrito na política. E mais, né, quando eu falar no final ali de treinamento, educação e comunicação, né, ou seja, um dos grandes problemas é a comunicação. Né? Tudo isso, se não tiver um sistema de comunicação contínuo, fluido, vertical, horizontal e na diagonal, né, ou seja, as informações têm que vir, todo mundo fala, tem que vir de cima para baixo. Não, tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima. Aí você começou a entender como que a turma está conversando. E na horizontal. Na horizontal os seus pares, as suas áreas também têm que estar conversando sobre esses assuntos super importantes. Mas conectando nisso, cara, e falando aqui, cadê? Falando um pouco, né? A gente falou do canal de ética e denúncia. Vem uma outra coisa super importante, cara, que é gestão de risco e o compliance. O compliance a gente vai conectar até um pouco o canal de denúncia. Então, assim, eu sou apaixonado por esse tema, né? Então, gestão de riscos, porque é muito, o quão é impressionante que uma gestão de risco te dá uma transparente, uma visão muito clara da empresa como um todo, né? Ou seja, aonde que alguma coisa pode acontecer, dos riscos menores ou dos riscos maiores. E eu sempre falo um negócio que é mais verdadeiro do mundo. Não existe nenhuma empresa que quebrou sem ter negligenciado algum risco. Não existe. Ou negligenciou um risco societário, ou negligenciou um risco de sucessão, ou negligenciou um risco de imagem, ou negligenciou um risco operacional, mas algum risco foi mal gerenciado ou
mal acompanhado, que fez levar, ou não gerenciou a estrutura de capital, né? Ou seja, ficou tomando empréstimo, que aconteceu no varejo, quando os bancos cortaram o empréstimo, boa parte do varejo quebrou, porque estava tudo financiado. Então, assim, toda empresa que quebrou porque gerenciou mal algum risco. Monitorar os riscos não garante vida eterna, mas com certeza aumenta a expectativa de vida da empresa. Sim, você está monitorando. Né? E ele é um negócio, de novo, a gente podia passar aqui, cara, fazer 5 podcasts só sobre gestão de risco. Cara, mas a metodologia para alta gestão ter noção dos riscos é uma metodologia muito simples. Óbvio que dá trabalho para fazer isso. São os 4 faróis e pronto. O primeiro farol, lembrando, farol de trânsito tem 3 cores, né? Amarelo, verde e vermelho. Né? São 4 pontos que você tem que analisar. A probabilidade daquele risco de acontecer alta, baixa ou remota. Se for alta, farol vermelho. Sei lá, risco de falta de dinheiro, risco de crise societária. É alta, baixa ou pequena de acontecer? Os sócios estão brigando, é alta, vermelha. Dinheiro está acabando e o mercado está horrível, é vermelho. Dentre outros, né? Produto, impostos, vou perder pessoas, né? Impostos, vou perder algum benefício e tudo mais. Mas é vermelho, probabilidade, já fica atento. Segundo farol, ele é crescente, decrescente ou estável? Se for crescente, ou seja, é um problema que tem probabilidade alta de acontecer e ele é crescente, farol vermelho. Se ele é estável, farol verde, farol amarelo. Se ele é decrescente, verde. Segundo farol. Terceiro farol, estrago. Se acontecer, quanto que isso me traz de prejuízo? Se for, cara, a probabilidade é alta de acontecer, a tendência é crescente, mas o estrago é pequeno, vai ter 2 luzes vermelhas e uma luz verde. Cara, vou perder 100 mil reais. 100 mil reais vai ser ruim. Grande chance de eu perder, mas não vai me tirar do jogo. Não, vou perder 100 milhões de reais. O estrago é gigante. Se for gigante, vermelho. Se for médio, amarelo. Se for baixinho, verde. E, por último, se tem um plano de ação de contingência em curso. Se não tem vermelho, se está mais ou menos, tem um amarelo e, se tem um verde. Cara, você bateu o olho. São 2 páginas. Eu nunca vi nada com mais do que 3 páginas de PPT, com todos os riscos em todas as suas esferas que pode acontecer, desde o estratégico, o operacional, imagem, tributário e tudo mais, cabe em 3 páginas de PPT. Você bateu o olho, tem 4 faróis vermelhos, meu amigo, mira nesse. Tu sabe onde concentrar esforço, né? Bateu. E essa informação tem que ir para o board, tem que ir para os diretores, para todas aquelas pessoas, e mudam, né? A grande verdade é que muda. De tempo em tempo, algo que era verde vira vermelho, algo que era vermelho vira verde. Então, de tempos em tempos, tem que ter a principal área da administração, né? Ou seja, gestão e administração, conselho e diretoria, atento a tudo isso que está acontecendo. Mas isso também, sem a área de compliance, funciona pouco, né? Porque compliance, né? Quando você falou ali, teve um desvio na empresa. Um desvio na empresa normalmente ocorreu porque alguma política que deveria estar sendo escrita não está sendo acompanhada ou não está sendo feita da forma como deveria. Exatamente. E a área de compliance... E muitas vezes, olha só o que acontece. Eu já vi. Existe política? Existe. O processo está sendo feito como a política manda? Está feito como a política manda. Ele é efetivo? Não. E você acha que está tudo bem. Não, existe a política. Está seguindo a política, mas ele não é efetivo. E a área de compliance, justamente, ela tempestivamente, ou seja, de tempos em tempos, revisita as políticas, revisita os processos para ver se estão conectados com as políticas escritas, e as políticas escritas é super importante para que você tenha um sistema de gestão, porque senão você troca o funcionário, não, como é que eu faço? Cara, dá uma lida na política, você já vai ter uma lógica de como é que as coisas funcionam. Então, mas a área de compliance, de novo, checa a política, vê se as pessoas estão fazendo conforme a política, e se aquilo que as pessoas estão fazendo, mesmo que esteja conforme com a política, está dando resultado positivo. Porque se não tiver, muda-se a política, muda-se o processo. Muitas vezes tem política, mas o processo está errado. Então, assim, ter um time que visita todas as áreas da empresa, com esse mindset de, nós temos uma política, estamos seguindo o processo, sim ou não, e está sendo efetivo, e, cara, vocês vão se surpreender quando vocês fizerem isso, de que 40%, 50% das políticas são cumpridas, mas não são efetivas. Olha que loucura. Que muitas vezes acontece isso. Existe uma política de pagamento, o processo segue a política de pagamento, mas se eu quiser fraudar, eu fraudo relativamente fácil. Não está sendo bem legal isso. Então vamos revisitar a política. Porque você fala, não, tem política e o processo está acompanhando. Está tudo bem? Não.
E às vezes a realidade muda também. Então, é super importante ter uma área que esteja com essa finalidade. Lembrando, estamos falando de uma empresa que escala. Eu sei que o maior público aqui é startup, então já é uma empresa com uma estrutura maior. Mas o aprendizado agora, né, ele é muito rico, né? Se eu puder hackear isso que uma grande está fazendo e trazer para a minha realidade, eu já ganho muito em mitigação de risco e performance. Claro, dosando o pé para não fique algo que atrapalhe, para não mas engessar. eu vou... tu vai tendo um aculturamento na jornada, né, Pirilo? E boas coisas do que eu estou falando aqui, Ângelo, cara, dá para começar pequeno, mesmo com uma empresa ainda pequeno. Óbvio que você não vai ter uma estrutura de gestão de risco, né, gigante. Mas tem uma pessoa que está mais pequeno, uma pessoa que de tempo em tempo, cara, cada 3 meses eu vou visitar uma área e ver como é que estão as políticas e os processos, se está sendo bem. É super importante. Mas, e por fim, que já estou falando para caramba, por fim não, porque ainda tem mais tempo aqui, mais itens aqui que eu queria falar. Sim, não, com certeza. Cara, então já falamos lá de conselho, falamos de código de ética, falamos de canal de denúncia, falamos de um montão de coisa. Eu quero falar de uma outra coisa que eu também vejo poucas pessoas curtindo isso, que é o comitê fiscal. E eu vou lembrar a primeira vez que eu adoro o comitê fiscal, tá? Conselho fiscal, adoro. O conselho fiscal já me ajudou muito. Vocês que já estão aí no 4º episódio comigo, já me conhecem um pouco, eu fiquei 20 anos pegando só encrenca, só reestruturação de empresa. Eu ainda era um garoto, né, quando tínhamos um conflito societário de acionistas, quando o minoritário falou, eu quero que seja implantado um conselho fiscal. E o CEO ficou desesperado. Pirilo, vamos ter que botar um conselho fiscal, fudeu, não sei o quê. Eu falei, cara, mas na boa, o conselho fiscal... Eu falei, o conselho fiscal, em teoria, ele vem para ajudar a não deixar eu fazer besteira. Eu falei, a gente está fazendo alguma besteira? Eu falei, que eu saiba não, porque se eu soubesse eu não estaria fazendo, mas pode ser que eu esteja. Então, cara, assim, eu não sei por que a gente está preocupado com o conselho fiscal. Se nós estamos convictos que não estamos fazendo nenhuma besteira, por mais que seja um minoritário que a gente está encrencado com ele societariamente, mas se a gente está convicto que a gente está fazendo tudo bonitinho, se não estamos é porque a gente desconhece e vem alguém aqui que vai assinar junto comigo. O Conselho Fiscal assina individualmente, diferente do Conselho de Administração, que é em conjunto, me faltou a palavra aqui, eles decidem em conjunto, por maioria. O Conselho Fiscal, ele assina individualmente, cada conselheiro, dando sua opinião sobre a parte fiscal, tributária e das demonstrações financeiras. Pô, só me ajuda. Aí você fala, pô, Pirilo, mas precisa ter um conselho fiscal que é caro, não sei o quê. Começa com um comitê fiscal. Desde o começo, você pode criar 2 ou 3 pessoas da sua área financeira, chama um auditor. Um auditor pleno, não precisa ser sênior, não. Chama um auditor pleno. Escritórios de contabilidade podem ajudar isso. Exato. E a cada 2, 3 meses, ou a cada 2 meses, faz uma reunião para discutir o BAU, né, o business as usual, como é que foram todos os pagamentos das obrigações, o que aconteceu e tudo mais, daquela refinada, e também as oportunidades e as eventuais ameaças que estão acontecendo. E por que eu falo de chamar algum auditor ou algum contador? Porque eles estão conectados muito mais com o mundo externo do que a turma da controladoria da empresa. O auditor, o contador, está ligado nos novos CPCs, né, nas novas mudanças de legislação e tudo mais. E por que eu falo que é tão importante a gente estar preocupado com o comitê fiscal? Porque, cara, porra, você sabe isso melhor do que eu, Ângelo. Cara, tributos quebram. Se você bobear, se você negligenciar, se você sonegar, se você deixar de pagar por algum motivo, quando a conta vem, aquela história mesmo do mais tradicional de todos, que é o funcionário PJ, a torta e a direita, quando a conta vem, ela vem grande. E eu brinco, né? O leão é tão afetuoso, tão ciumento e tão vingativo, que o leão é carinhoso, ele não te larga. Né? Ele te larga, e ele não gosta de ver você andando com o outro. Eu gostei do carinhoso aí. Não, ele é afetuoso, carinhoso, ciumento e vingativo. Mas ele é tão vingativo, cara, que eu brinco, né? Como de novo, eu vivi sempre em encrenca, ele é tão vingativo que se você trair, ele não deixa você nem entrar em recuperação judicial, cara. Então, olha, concorda? Se você não tiver kit com o leão,
Você não Sim, pode nem pedir ajuda. sim, Então, cara, sim. e eu já vi passivo, como você já deve ter visto, passivo de algumas dezenas de milhões por negligência tributária. Sim, sim. Por consultor mágico. Já vi impérios caírem, né? Por Então, situações assim e perdas patrimoniais de acionistas sendo contaminados, né? Por situações então muito desnecessárias, né? Vamos usar essa é, palavra, né? quantos mágicos você já viu aí oferecendo Ah, tomar crédito de PIS e COFINS de folha de ah, pagamento? é, Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas eu já vi isso. E o Leão veio e pegou, e era uma conta, eu posso te dizer o valor, que tem tempo, era uma sim, conta de mais de 20 milhões. imagina. Então, assim, ter um comitê fiscal, né, é super importante. Não precisa ser conselho, né? Porque conselho vai ser bem mais caro. Às vezes, mesmo você sendo uma empresa já na fase de escalar, você talvez fala, puta, mas Total. já tem conselho de administração, mas criar um comitê é super, super importante, Ângelo. E Sem um dúvida. outro. Sempre só fazer um parênteses aqui rapidinho. Sabe que estava comentando isso, nós participamos como auditores, vamos sair um pouco do ambiente da startup, tecnologia, vamos para um ambiente do agronegócio, e tem uma cooperativa de arroz que a gente audita já há alguns anos, aí, que tem um certo volume, né, já bem expressivo, e eles têm todo um cuidado, tu vê, né? Um ambiente mais rural, mas eles têm toda uma percepção de valor da importância da estruturação da governança corporativa como um todo e do compliance, e dão um valor extraordinário para os conselheiros fiscais. É impressionante como eles têm uma relevância, e inclusive são convidados em determinadas reuniões específicas para serem ouvidos também, para colaborar, entendeu? Pela experiência que eles têm de vida, Sem já dúvida. que vão assinar no final do ano algumas coisas, sabe? Então, essa entidade aí, né, eles veem o conselho como investimento, né? Então, Sem assim, dúvida. numa análise gerencial deles lá, o gasto com essa equipe está como investimento, não está como despesa, sabe? Então, eles realocaram a informação internamente para a percepção de valor que dá, né? Então, é muito interessante e são pessoas que realmente a gente, por participar junto, a gente vê que muita coisa se conquistou e se otimizou e se evitou problema justamente porque tinha essas pessoas na mesa, né? Eu sou Então, fã de conselho. Me ajudou muito. Porque, de novo, nossa. eu entrei no mundo das encrencas, jovem, mundo das encrencas corporativas, né? Tinha 30 anos de idade quando fui assumir o primeiro caso de reestruturação empresarial. Cara, eu não sabia uma porrada de coisa, como todo jovem de 30 anos. Né? Claro. E, porra, ter do lado um conselheiro fiscal que está assinando junto comigo, porque, inclusive, ele assina as DFs. As Sim, demonstrações sim, financeiras, eles sim, assinam sim. individualmente. Pô, você tem um conforto de uma DF, né, que, pô, empresa, às vezes, lá, complicada, não sei o que, você acabou de pegar, você ainda não tem o pé da situação. Você teve 3 pessoas, eu sempre tive um comitê, um conselho de 3, que eles, pô, eram mais experientes que eu, porra, todos vindo de auditoria, eles canetam, dando uma certa tranquilidade. Quanto que não vale isso? Não. É um investimento, sem dúvida nenhuma. E aí, para umas empresas que ainda não estão com a capacidade de pagar 3 profissionais dessa maneira, né, pode muito bem chegar para você, Ângelo, e falar, pô, Ângelo, você não tem um profissional de auditoria que minimamente pode ter uma reunião com o meu time uma vez por mês, de 2 horas, para a gente repassar os principais tópicos, né, do que a gente está tributando, o que a gente está compensando, que oportunidade a gente está entrando, que risco, eventualmente, a gente está incorrendo. É uma outra visão. É uma outra visão, cara. Isso gera muito, muito valor, cara. Eu acho comitê, e muitas empresas não precisa e tal. Eu acho fundamental, né, É ter uma esse visão míope, né? Uma acompanhamento. visão míope. Não, eu sou fãzaço disso, como eu já falei. E É. por último, cara, assim, desses tópicos todos aqui que nesse bate-papo eu queria trazer, nada disso vai funcionar se não tiver treinamento tempestivo e comunicação. Nada disso vai acontecer. Nada, nada. E achar que as pessoas leem, não leem. Porque, pô, você perguntar, Pirilo, você lê? Não. Deixa eu perguntar, pô, Ângelo, você lê? Não. Ninguém lê. Ninguém lê, né, todas essas políticas, todos esses processos, todo o código de ética. Então, assim, a comunicação desses documentos super importantes tem que ser feito de forma frequente e lúdica.
lúdica é a palavra. Você pode ter o documento físico para quem quiser consultar, mas esse documento físico e grande, o físico que eu digo escrito mesmo, ele tem que ser transformado em jogos, em quiz, em gráficos, muito boa observação. de uma forma muito simples, assim como o mapa de gestão de risco. Se você pegar um mapa de gestão de risco cru que eu digo é no raw data ali, né? Ele é muito chato. Agora, se você enxerga em 4 faróis, ainda bota o farolzinho, gamificou, mudou o jogo. Você já bateu o olho, você já entendeu. E de tempos em tempos. Né? Você, assim, premia os colaboradores que acertaram mais. Né? Pô, entrou no teu computador, abriu o Note, quiz de 5 perguntinhas. Você não consegue logar se você não responder essas 5 perguntinhas. E aqui ainda tem um outro ponto super interessante, que é uma pegadinha no bom sentido. Né? Então, estou lá, eu sou CFO, sou responsável por um montão de atividades de compliance, de governança, e eu sei que todo mundo da equipe, às vezes, para logar o computador uma vez por mês, vai entrar um quiz falando de ou parte de política de pagamento, ou sobre código de ética, ou sobre diversa natureza. Respondeu, entrou no seu computador. Vai somando pontinho, quem acertou, para poder ganhar um prêmio no final. Ao final, se tiver alguma zebra, porque, de novo, toda sociedade, toda companhia é uma amostra da sociedade, e infelizmente, que eu vou falar aqui, a sociedade é corrupta, principalmente a brasileira, se a gente for olhar de uma maneira geral, infelizmente, acontece isso. Então, a gente não pode querer achar que na nossa empresa vai ser diferente. Mas vamos supor que aconteça alguma zebra nesse sentido e vem os acionistas ou vem alguém querendo questionar o CFO, o CEO. Aí, que às vezes nem está sabendo daquele problema. Mas eu vou falar o seguinte, cara, eu implementei treinamentos, eu provo que as pessoas fizeram treinamentos. Então, assim, aonde eu errei em ter acontecido isso? Eu tinha as melhores práticas de compliance e políticas, né? Políticas e compliance. Estava escrito. Agora, que culpa eu tenho se acontecer uma fraude dessa? Vamos supor que eu trabalhasse num banco e vamos pegar lá daquele banco que deu aquela fraude, que eu nem lembro. Se eu tivesse todas as políticas, tivesse treinamento e tudo mais, e mesmo assim aconteceu, é bem provável que o CFO daquele banco não sofreu nada. Agora, se aconteceu aquilo naquele banco e não existisse todos esses mecanismos que eu acabei de falar, código de conduta... Agora, um código de conduta que ninguém dissemina, não vale nada. Código de conduta, canal de denúncia, comitês, compliance, aplicabilidade dessas coisas, né? Isso aí sempre, fluindo de uma forma lúdica. Cara, você eliminou qualquer suspeita sobre a administração e gestão. É impossível você querer controlar tudo. Agora, você pode remediar. Você pode remediar. Por risco de fraude. Pode acontecer, toda instituição financeira tem isso, risco de fraude. O que você faz para mitigar? Faço tudo isso. Pode acontecer? Pode. Se acontecer, eu sou culpado? Não. Não tenho nada disso. Aconteceu. Você é culpado? Sim. Você não remediou. Então, cara, assim, o treinamento... Não, o treinamento faz total sentido. Tu estava comentando isso, e eu lembrei aqui de um caso até interno nosso, né? Quando entrou a onda da LGPD no Brasil e nós precisávamos fazer toda uma adequação, enfim, não que a gente não cuide dos dados, a gente cuida, né? Mas tem uma série de particularidades ali que são mais agressivas em relação a vazamentos, e a gente notou que a gente só teve eficiência de colaboração, percepção e avanço de boas práticas quando a gente gamificou o processo com o time. Então, nós contratamos uma empresa que tem uma plataforma que é um jogo. Então, o jogo está conectado às políticas, e tem ranqueamento lá, e tu ganha premiações, enfim. Então, nós somos um caso vivo, né, de como a gamificação para determinadas coisas dá um resultado muito melhor, e a gente percebe melhor a assimilação dos aspectos, mitigando o problema. Não que a gente vai eliminar, mas a gente contribui para evitar um dano aí, né, que poderia ser maior até, enfim. Né? E você você comprova que a administração tomou medidas eficazes para que todos saibam a regra do jogo. Exato, exatamente. E, a gamificação, essa parte lúdica e constante, ela tem vários, além de ser legal, além de todo mundo ganhar um prêmio,
porra, eu estou disseminando cultura, estou disseminando código de ética, estou regrando a empresa e eu estou, de novo, falando nessa parte, né, construindo alicerces para que todas as medidas necessárias para a tentativa de combater zebra foram tomadas, né? São imbatíveis? Não, como você mesmo falou. Então é super importante isso, cara. Então, assim, e fica o negócio leve, porque achar que as pessoas... Não. Você tem código de ética? Tem. Você tem política? Tem. Me diz onde é que está. Não, está tudo num caderno aqui, escrito à mão. Quem é que leu? Aonde Ninguém. Tá? Cara, isso e nada é a mesma coisa. Óbvio que eu dei um exemplo aqui, escrito à mão, de novo, esses meus exemplos radicais, mas ninguém vai ler, porra. Ninguém lê. Então, eu vou falar, é a mesma coisa que não ter. Eu tava brincando esses dias aqui no meu condomínio, né, sobre essa questão de códigos de ética e coisa. Eu falei, cara, tem que ter o conselho fiscal e a gente só vai. E tava uma discussão sobre questão de bombeiros. A gente não treinar a evacuação, né, não vai funcionar, né? Então tem que ter faz de conta que pegou fogo, como é que faz e tal, né? Quem é o vizinho que faz o quê, né? Então a lógica é a mesma, até de um condomínio, né, residencial, do ponto de vista de não adianta vir aqui o bombeiro dar um curso e fica por isso mesmo depois, entendeu, né? Ninguém vai fazer. Exatamente. Então o problema é quem é que vai ser negligência se pegar fogo, né? Entendeu? Como se tiver uma vítima, né, no condomínio, né, sabe? Não, eu lembro, cara, esse negócio até gozado. Não vou falar onde foi, mas assim, eu estava na reunião de diretoria e tocou a sirene. Eu estava na reunião de diretoria. Eu sabia da sirene. Eu sabia da sirene. E tocou a sirene, eu falei, galera, temos que evacuar o prédio. Aí chegou o presidente e falou, pô, Pirilo, mas me fala. É treinamento ou não? Aí eu falei assim, cara, mas eu vou mandar evacuar o prédio. E aí eu mesmo saí no prédio, né, e aí falei também com outra pessoa, cara, vamos, e mandei todo mundo evacuar do prédio. Então assim, o presidente falou, porque a gente estava numa reunião de diretoria, eu falei, mas eu vou ter que parar a reunião de diretoria. Mas ele falou, porra, Pirilo, mas é treinamento? Eu falei, mas eu vou ter que evacuar, porque imagina só, tocou, e a gente não toma nenhuma medida, cai em descrédito. Então eu fui de todo mundo, não, mas calma aí, eu tô terminando, não, meu amigo, você vai terminar isso lá fora. Evacuar o prédio. Evacuamos o prédio inteiro, aí depois foi dada a notícia que era treinamento e tudo mais. E é assim que as pessoas aprendem. Né? Porque as pessoas não gostam de aprender? Não, cara, porque se tivesse escrito lá que no cinema, ninguém vai ler. Então, assim, é super importante. Assim, comunicação é uma arte, meu amigo, que ninguém ainda descobriu a melhor forma de fazer, mas se não tentar, pode ter certeza que você não vai disseminar aquilo que é importante para a longevidade de uma companhia no que se diz respeito à gestão de risco, governança e tudo mais. É isso, meu amigo, acho que a gente falou bastante coisa, hein? É isso aí, bacana, Pirilo. Acho que tu fosse. Já passou uma hora, hein, cara? Pô, quando o papo é bom assim, né? E a gente leva aí com a tua habilidade de deixar simples o que é complicado, aí a gente não percebe que o tempo passa, né? Mas eu acho que foi demais aí. Eu quero novamente agradecer a ti, Pirilo, por estar com a gente aí nessa jornada de quatro episódios, né? E chegando agora ao fim dessa dinâmica que a gente batizou dos estágios da governança corporativa para startups, e eu digo até que foi um micro NPA, né, para que quem está nos ouvindo aí anote, né, e tenha uma percepção dos desafios da jornada, sempre lembrando que não está sozinho, né, eu acho que se puder sempre contribuir, pedir ajuda e ser atrevido, né, eu digo, a sorte, ela favorece os audazes, né, então bater e mandar um oi para mim, para o Pirilo, perguntando se a gente pode ajudar de alguma forma a contribuir, não é ofensa, né? Então, não só nós, mas como outros aí, a gente tem uma experiência e pode, sem dúvida, trazer muita luz, ou até mesmo um direcionamento indireto aí, né? Porque acho que a gente tem um papel social também, né? Sem dúvida, Ângelo, gozado que, sei lá, 6 meses atrás, eu não lembro exatamente quando, eu e você batendo papo, mais estava um pessoal do teu time, a gente, pô, vamos fazer um negócio assim, quatro episódios, pô, será que dá? Será que não dá? Deu, cara, porra. E acho que foi super divertido, né? Foi bem legal, acho que foi bem cadente, né? Assim, cadente de a gente conseguiu dar uma cadência legal sobre os temas. Sem dúvida. Sendo o quarto episódio, peço desculpa a todos aqueles que ouviram dos meus exemplos radicais, às vezes. Não, mas isso é só para deixar mais latente. É a vida como ela é. Deixando mais latente, assim, a importância, né? Quando a gente vai a extremos, às vezes fica mais fácil de cair a ficha, né?
Muito, muito bom, muito bom. Demais. E reforço, Além de pessoal, que, né, Piro, que esse material aqui, em breve, ele vai estar nas redes sociais, junto com os demais. Vai ter um overview da publicação da jornada como um todo, então vai ter uma forma de vocês acessarem todo o conteúdo do episódio 1 ao episódio 4, para vocês seguirem aí, tipo uma jornada de Netflix aí. E um ponto, né, Pirilo, é importante não ouvir sozinho, né? Fazer com que os teus pares na companhia, as pessoas chaves, ouçam o que a gente disse, porque tem muita, por trás da brincadeira, por trás dos exemplos, tem muita experiência de como a coisa pega, né? E se você vai se sentir desconfortável em algum dos pontos que a gente trazer, porque tu não vai ter isso pronto, não vai estar enxergando, é onde você tem que colocar ali no mapa de risco a bolinha vermelha para dar um jeito de resolver aí com atenção, né? Então, né? Preste atenção aí e aproveite esse conteúdo. Né? Não, cara, do meu lado, foi altamente enriquecedor. E quando eu falo divertido, porque foi muito agradável fazer. Né? Um bate-papo contigo é realmente algo muito legal, muito descontraído, e que bacana. Através, né, de exemplos do dia a dia, alguns que a gente dá até alguma risada, a gente tentou transmitir, né, você e eu, coisas extremamente sérias, reais e que acontecem, e que se o empreendedor negligenciar, pode ter dificuldade. Por outro lado, né, se seguir ou se adaptar, né, sempre aquilo lá, se adaptando para a sua realidade, né, muitas furadas e muitas roubadas podem ser evitadas, com certeza. Fantástico, é isso aí, Pirilo. Foi uma honra poder contar contigo nessa jornada de episódios aí, e quero lembrar novamente ao pessoal que esse episódio e os demais dessa jornada, entre outros conteúdos, eles estão disponíveis no Spotify e também no YouTube. Então, agradeço a vocês, ouvintes, e vamos fazer acontecer. E um abraço a todos aí e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Falou.